Olá, irmãos queridos, é uma alegria poder me dirigir novamente a vocês para compartilhar a palavra de Deus e meditar na sua palavra neste dia que Deus separou para a sua glória. O sermão de hoje será em 2 Crônicas, capítulo 36, os versos 22 a 23. E o tema será o chamado do Rei dos Céus para o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Há uma curiosidade no texto que lemos. Na língua hebraica, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. As nossas traduções trazem os livros bíblicos numa ordem histórica e cronológica, e então colocou Esdras e Neemias depois de Crônicas, dando sequência à história e à cronologia. Mas não podemos deixar de observar o significado teológico destas serem as últimas palavras do texto do Antigo Testamento. Seu impacto e seu ensino são muito importantes para nós. Elas registram o decreto de Ciro, proclamado em 536 a.C., que marca o fim do exílio babilônico do povo de Judá. Elas ressaltam o papel supremo de Deus na condução da história e os propósitos do retorno do povo de Judá à terra de Israel. Ainda que Ciro tenha feito isso com muitos outros povos, não se tratava de um mero movimento político. E ainda que ele permitisse ao povo voltar para sua terra natal, isso não poderia ser visto como uma concessão de um benefício pessoal àquelas pessoas. O paralelo que faço com o tempo em que vivemos vai nessa direção. Os atos de nossos governantes em relação à quarentena da pandemia de coronavírus estão sendo motivados e dirigidos por Deus. E a autorização para o retorno dos cultos presenciais não podem ser entendidos simplesmente como algo que vem para atender aos nossos desejos particulares. Vejamos isso no texto que lemos. O autor bíblico não deixa dúvidas. Aquele decreto estava sendo proclamado para cumprir a palavra de Deus anunciada por Jeremias. E porque Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Veja, Jeremias foi o profeta usado por Deus para anunciar a chegada do exílio babilônico. Ele sofreu muito com essa missão e várias vezes suplicou a Deus por misericórdia. O exílio era uma ação necessária para corrigir o povo de Deus. Por isso, Deus não atendeu às orações do profeta Jeremias. E no versículo anterior ao que lemos, você verá que ali está escrito que por causa daquilo que Deus anunciou por boca de Jeremias, o exílio veio. Mas ao invés disso, Deus também anunciou que o exílio duraria 70 anos e depois o povo poderia voltar. Mencionamos isso algumas semanas atrás no sermão sobre Daniel 9. Assim, a palavra que proclamou o exílio também proclamou o retorno do povo. A palavra de Deus é completa e nunca falha. Nas palavras do salmista, os testemunhos do Senhor são fiéis e todos igualmente justos. Salmo 19. Apocalipse 1:3 nos lembra: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Você deve então lembrar que conhecer a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida e bem-estar. Tudo acontece conforme o Senhor estabeleceu e prometeu. Se você conhecer a palavra de Deus, terá segurança em qualquer situação que venha a enfrentar. O autor bíblico também nos lembra que aquele decreto vem porque Deus despertou o espírito de Ciro. Não conhecemos todos os instrumentos que Deus tem para realizar a sua vontade na história. Mas Provérbios 21, verso 1, afirma que Deus move o coração do rei como quer. É isso que vemos aqui. O Espírito do Senhor despertou o coração de Ciro para fazer aquele decreto. Como disse há pouco, aquele foi um ato político de Ciro para conquistar o favor dos povos que tinham sido levados cativos pelos babilônicos. Ele poderia ter feito muitas coisas para alcançar esse objetivo, mas o seu coração desejou agradar os povos, permitindo que eles voltassem às suas cidades natais e reconstruíssem o templo de seus deuses, que foram destruídos por Nabucodonosor. Entre esses povos estava o povo de Judá. Coincidência, diriam aqueles que não conhecem o soberano poder do Senhor para cumprir tudo o que lhe agrada. Diriam, Ciro fez isso com todos os povos. Israel era apenas, e Judá era apenas mais um dentre muitos povos que foram beneficiados por essa política de Ciro. Sim, isso é verdade. Mas para mim e para você, bem como para o autor bíblico, que conhecemos ao Senhor e a sua glória, vemos claramente que essa circunstância decorreu de uma ação de Deus que colocou no coração de Ciro aquela ideia, especificamente esta ideia, para cumprir aquilo que Deus disse muito tempo antes por boca de Jeremias. Será que é diferente nos dias de hoje? As decisões do presidente, do governador, do prefeito, do conselho da igreja são motivadas por muitas razões, justas e injustas. Mas ao final, o que acontece é aquilo que Deus estabeleceu na sua vontade. Você crê assim? Porque isso é importante saber que o Espírito do Senhor conduz o coração dos homens ímpios em suas ações na história e nas ações que afetam a nossa vida. Muito mais importante é que os filhos de Deus sejam dirigidos pelo Espírito de Deus. Peça então a Deus que mova o seu coração a sempre fazer a vontade do Senhor na sua vida. Peça que o seu velho homem seja mortificado e a cada dia você se torne mais parecido com Cristo, sendo um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem que se refaz em justiça e retidão procedentes da verdade. Aquela situação, assim como a nossa, foi fruto da promessa de Deus e da ação do Espírito de Deus na vida dos homens. Aqueles ímpios, como Ciro, e aqueles crentes, como o povo de Judá, ou eu e você. Esses ensinos não são apenas uma suposição do autor bíblico, uma forma de entender a história. O próprio Ciro, por meio do seu decreto, deixa evidente estas questões. Quando lemos a maneira como Ciro fez o seu registro, nós percebemos isso claramente. O decreto dizia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os povos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Observemos um pouco essas palavras de Ciro. Em primeiro lugar, Ciro reconhece que o Senhor, que Yahvé, é o Deus dos céus. Esse é o grande diferencial do Deus de Israel em relação aos deuses dos outros povos. O Deus de Israel, habita nos céus.
Os deuses dos povos habitam em templos e são feitos de prata e de ouro, como diz o Salmo 115. Mas Ciro reconhecia que Yahvé era diferente e não estava limitado a territórios nacionais ou a templos. Ciro podia possuir a terra, mas o Senhor era o Deus dos céus. Ciro vai além e reconhece que foi o Senhor que lhe deu os reinos da terra. Nós não sabemos a sinceridade dessas palavras, você sabe como são os políticos. Mas é claro que Ciro sabia que essa era a maneira certa de se referir a Deus. Nós somos cristãos. E nós temos cultivado a visão daquilo que Deus é e faz. Será que temos cultivado essa visão de Deus na maneira que nós nos referimos a Ele e no modo como lidamos com as coisas que possuímos? Aqui nós temos uma importante lição sobre o nosso modo de falar. Ciro, um homem ímpio, reconhece a grandeza de Deus e a sua autoridade sobre todas as coisas. Com sinceridade ou não, não sabemos, mas ele assim se expressa. E nós? Temos expressado da mesma forma a grandeza de Deus, temos expressado da mesma forma a convicção de que tudo que temos vem das mãos dele? Em segundo lugar, Ciro reconhece que Deus lhe dera uma missão. Ele menciona o projeto de edificar a casa do Senhor em Jerusalém como um encargo dado por Deus. Nós fomos criados por Deus para servi-lo e manifestar a sua glória. O propósito da nossa vida não pode ser visto nos prazeres, no trabalho, nas realizações ou em qualquer outra coisa. O nosso propósito é trabalhar em prol da edificação do reino de Deus e fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Ao fazer isso, Ciro está servindo como uma prefiguração de Cristo, o próprio Filho de Deus, que tinha como missão edificar a casa de Deus. Assim, foi prometido a Davi em 2 Samuel 7,14. E da mesma forma, Jesus afirmou a Pedro: eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus apresenta esta sua missão, edificar a igreja. Ciro apresenta essa sua missão, edificar o templo. E você, qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Você está consciente do encargo, do trabalho, da obra que Deus lhe chamou para fazer? Porque Ciro, em terceiro lugar, conclama o povo de Deus para a obra. Quem é de todo o seu povo que suba? Quem é daqueles que servem ao Deus dos céus, que vão até Jerusalém e reconstruam a sua casa? Tal como Jesus viria a fazer, Ciro conclama o povo de Deus a se dispor e participar da obra da reconstrução do Templo de Jerusalém. Note que o chamado não é para voltar à terra de Canaã. Não é para realizar o sonho de voltar para a sua casa. Olha, eu sou um rei bom, voltem para a sua terra e reconstruam as suas vidas. O chamado é para edificar a casa de Deus. Sim, esse chamado continha muitos benefícios para o povo, mas era um chamado para trabalhar para o Senhor na obra do seu reino. Não é diferente conosco. O chamado do Evangelho é cheio de benefícios e graças do Senhor. Mas é, antes de tudo, um chamado para sermos servos do Senhor. Nosso retorno aos cultos presenciais é um tempo de grande júbilo e alegria, como foi o retorno do exílio. Mas é, antes de tudo, um chamado para nos empenharmos à continuidade da obra de Deus em nós, em nossos irmãos e no mundo. Isso, inclusive, para aqueles que ainda não podem ou, por alguma razão, estão impedidos de retornar aos cultos. Observe também que o chamado de Ciro é um chamado a todos. Quem é do povo de Deus, que suba.
O decreto não foi dirigido apenas a alguns, a poucos homens mais qualificados. Todos são chamados. E se é assim, abrangente o decreto de Ciro, muito mais sério e muito mais contundente, é o chamado de Jesus para mim e para você. Ser do povo de Deus faz de você alguém publicamente comprometido com o trabalho do reino de Deus. Nunca se esqueça disso. Por fim, em quarto lugar, Ciro anuncia a bênção de Deus sobre aqueles que atenderem ao decreto. E o Senhor, seu Deus, estará com eles. O rei persa anuncia a companhia do Senhor àqueles que atenderem ao decreto. Ciro sabia que o Senhor abençoa aos que andam em seus caminhos. Os caminhos do Senhor são caminhos de justiça, alegria e paz. Quem atende ao chamado do Senhor para andar nesses caminhos contará com a companhia constante do Senhor e com a prosperidade que Deus garante para o seu reino. Aquele que participa do projeto da Igreja de Deus jamais ficará frustrado, pois a salvação é do Senhor. E sobre o povo de Deus, a bênção de Deus. Salmo 3:8. Lembra que no início do sermão eu mencionei que estas eram as últimas palavras do Antigo Testamento em hebraico? Essa posição deixa duas questões em aberto. A primeira é histórica. Será que o povo de Judá voltou para reconstruir o templo, atendendo ao chamado de Ciro, em nome de Deus? Os livros de Esdras e Neemias respondem essa pergunta, mostrando que foram bem poucos que voltaram e que eles estavam mais preocupados em reconstruir as suas próprias vidas do que reconstruir a casa de Deus. Depois de muito tempo, cerca de 30 anos, e depois de muito trabalho dos líderes e profetas, eles conseguiram reedificar e reinaugurar o templo. Mas há uma segunda questão, uma questão teológica. Quem é o povo em toda a terra que atenderá ao chamado de Deus, do Deus do céu, para vir e participar da obra do seu reino? Essa pergunta é respondida no Novo Testamento. Quando Deus do céu se fez carne, e no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, o Rei Jesus, ele veio. Ele veio e convocou o seu povo e disse: segue-me, vinde a mim. Também disse: ide por todo o mundo, façam discípulos em todas as nações. Repare a semelhança entre as palavras de Ciro e as palavras de Jesus, registradas em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito parecido com as palavras de Ciro, não? Autoridade no céu e na terra, Deus me deu. Quem é do seu povo, de todas as nações, discípulos, guardando o que tem ordenado? E o Senhor estará com eles, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Foram poucos os que atenderam ao decreto de Ciro. Alguns já estavam bem instalados lá na Babilônia, já tinham se adaptado àquela nova situação. Outros temeram as dificuldades e as lutas que voltar a Jerusalém teria sobre si. Muitos dos que voltaram não estavam atentos ao propósito de reconstruir a casa de Deus. Mas aos poucos, Deus foi trabalhando no coração do povo e minimamente eles cumpriram esta missão. E entre nós, quantos atenderão ao decreto de Jesus? Quantos virão à casa de Deus comprometidos em fazer a obra do Senhor em nossos dias? Minha oração é que a palavra de Deus, que sempre se cumpre, e o Espírito de Deus,
que despertou o coração de Ciro, também desperte os nossos corações. Não apenas para a alegria de voltar, mas principalmente para o compromisso de servir a Deus na edificação da sua casa, crendo que este Deus está conosco e nos abençoa todos os dias. Vamos orar? Concede-nos, Deus, a graça de ouvirmos o teu chamado e de atendermos a sua voz. Certamente há muitas bênçãos e privilégios para nós no Evangelho, muitas bênçãos e privilégios na congregação dos crentes, muitas bênçãos e privilégios na caminhada cristã. Mas, acima de tudo, ó Deus, faz-nos perceber que há um trabalho a ser realizado, uma missão a ser cumprida. E essa missão é a edificação da tua igreja. Essa missão é fazer discípulos em todas as nações. Essa missão é ensinar cada um deles a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos tem ordenado. Nos abençoa, Deus, para que assim façamos com nossa família, que em casa tenhamos esta missão como prioridade. Que assim seja na nossa igreja local, que nos reunamos com o objetivo de sermos edificados e fortalecidos na Tua Palavra. Que seja assim em nosso trabalho, que seja assim em nosso comércio, que seja assim em nossos relacionamentos familiares, ó Pai. E obrigado, a Deus, porque o Senhor está conosco em todas as situações, em todos os tempos, todos os dias até a consumação dos séculos. E essa tua presença é a razão da nossa alegria e a única fonte de bênção, alegria e paz que podemos experimentar. Dá-nos assim, ó Deus, a alegria de caminhar contigo e que essa história, que se consumará quando o Senhor Jesus voltar, seja uma história de grandes frutos e de reunião de um povo que seja incontável diante do teu trono, louvando e glorificando o teu nome. Pois assim a tua palavra disse que será. Oramos no nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e lhes dê uma boa semana.